Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do programa 62 Minutos. Hora de fechar o domingo com uma análise dos principais acontecimentos da semana. Seja muito bem-vindo, você que nos acompanha pelo nosso canal no YouTube, programa 62 Minutos, e também pela TV Jovem Pan. E eu cumprimento os nossos convidados de hoje. Fabiana Barroso, seja muito bem-vinda. Você já é da casa, Fabi. Estou me sentindo em casa mesmo. Boa noite a todos. Mais uma vez, muito obrigada. Tenho aqui ao meu lado também o inclassificável Adriles Jorge. Boa noite. Boa noite, Silvinho. Boa noite, queridos amigos. Fabiana, Paulo Figueiredo. Eu acho absurdo a Fabiana estar tão bonita assim, que ela vai atrapalhar, vai ser um ruído no processo de comunicação. Ninguém vai prestar atenção no que a gente fala, só nela, na imagem dela. Dada essa humilhação, boa noite. Sempre aqui a uma tela de distância, Paulo Figueiredo conversa com a gente direto dos Estados Unidos. Paulo, tudo bem? Tudo bem, boa noite a todos. Fabiana e Adriles, obrigado por ter aceito o nosso convite e boa noite a vocês de casa que permitem que a gente passe o finalzinho do domingo com vocês. E eu aproveito justamente para convidar você a se inscrever no nosso canal, programa 62 Minutos no YouTube. A sua inscrição é muito importante para que esse nosso debate em defesa da liberdade, mostrando os fatos como eles são, chegue até mais pessoas. Compartilhe esse vídeo, ative o sininho para ficar sabendo sempre que conteúdos extras se tornarem disponíveis ao longo da semana. E eu também convido você a seguir a gente, os nossos perfis nas redes sociais, Twitter, Facebook, Getter, estamos no Instagram, @P62 Minutos. E, é claro, no final, se você mandar uma foto, a gente exibe aqui também um tweet com um comentário. Aqueles 2 minutinhos finais do programa é dedicado a você, você que faz esse programa nas noites de domingo junto com a gente. Vamos lá então, vamos passando então para o nosso tema 1, nosso primeiro assunto. Quem incentiva a violência e flerta com o crime na política brasileira, hein? Presidente Jair Bolsonaro ou o seu adversário que bate palmas para um vereador que tentou matar um empresário arremessado contra um caminhão, que passa a mão na cabeça de sequestradores de Abílio Diniz, que minimiza o roubo de celular e diz que policial não é gente? Para a velha imprensa brasileira, é o Bolsonaro. Foi o que vimos com o episódio em Foz do Iguaçu, uma briga que terminou em tiroteio. Quem vai contar essa história para a gente é o Paulo Figueiredo. Pois é, essa foi uma semana onde a imprensa, mais uma vez, mostrou para que serve hoje em dia. Ela não serve mais para informar o público, ela serve agora ao propósito de formar a opinião do público naquilo que ela acha que é a narrativa correta. Isso ficou muito claro nessa semana. Nós começamos a semana com o debate a respeito do crime bárbaro, um crime muito triste que aconteceu, como outros tiroteios que acontecem no Brasil. Imediatamente, sem verificação, sem nenhum tipo de checagem, sem tempo para apuração, a imprensa decidiu que se tratava de um crime político. Houve gente, certos eunucos aí pela internet, dizendo que se tratava de um atentado do extremismo bolsonarista. Os fatos teimaram em discordar. A cautela dos melhores jornalistas aguardaram ouvir o outro lado, aguardaram ouvir as primeiras manifestações da polícia dessa investigação, que ainda segue em curso e ainda vai ter mais curso. Mas as câmeras de segurança mostram histórias que não são absolutamente claras, com tempos distintos, sem sabermos quem atirou primeiro, quem não atirou primeiro, mas o fato é que até o momento que a polícia diz é que foi um crime, a própria delegada que investiga o caso diz que não há nenhuma razão para imaginar que o crime tenha tido motivação política. O que parece, sim, é que um policial penal passou, disse que estava fazendo uma ronda num clube do qual ele fazia parte. Lá estava acontecendo naquele momento uma festa da vítima fatal, tesoureiro do PT, guarda municipal, e ele passou com o som tocando música do Bolsonaro. Houve uma troca ali de agressões verbais e animosidade, houve, segundo um dos lados, houve ameaça, houve pedras, e as câmeras de segurança parecem indicar isso mesmo, houve pedras sendo arremessadas contra uma pessoa que estava ali com a sua família. Num dado momento, o policial penal se sente não só ameaçado fisicamente, mas retorna ao local com orgulho ferido. Isso é uma atitude muito ruim, sem dúvida nenhuma,
uma péssima forma para as pessoas que portam armas. Aliás, quem porta arma, quem está acostumado a portar arma, sabe que portar arma pressupõe que nós muitas vezes tenhamos que evitar certas provocações. Você se retira de provocações que, quando você está armado, você tem que se retirar, porque você sabe que, em última instância, se você puxar a sua arma, acontece isso que aconteceu. Ninguém sabe quem puxou a arma primeiro, ninguém sabe quem atirou primeiro, as investigações, de novo, ainda precisam ser aprofundadas, mas, no final das contas, o que se sabe no momento, a conclusão que se chegou ao momento, é que, embora a origem do desentendimento tenha sido um desentendimento político, como muitas vezes no Brasil acontece desentendimento por futebol, qualquer coisa que acirre os ânimos das pessoas, houve um desentendimento, esse desentendimento gerou agressões verbais e talvez pedras das partes, e isso se refletiu numa troca de tiros das partes, que vitimou ambos, mas vitimou fatalmente a pessoa lá, o guarda municipal, que era tesoureiro do PT. Então, uma situação triste, mas que nem de longe reflete a narrativa que a imprensa está tentando construir. E o que a imprensa está tentando fazer? Esse aqui é o meu ponto aqui, perdão por me alongar, mas o ponto principal nessa história é que o que a imprensa tem feito é tentar criar um clima no Brasil de guerra civil, um clima de confronto generalizado, como se bolsonaristas e petistas estivessem saindo no tiro e na violência em todos os momentos, e isso estivesse partindo, claro, nesse caso especificamente, que foi o caso que a imprensa resolveu colocar fora da proporção, que isso estaria acontecendo por parte dos bolsonaristas, porque o Bolsonaro incita o ódio. O presidente, como sempre, se manifestou contra a violência, falou com uma parte da família da vítima fatal, e mostrou que não há espaço para violência no Brasil. Agora, esse clima generalizado não está acontecendo. A gente não consegue enxergar, como teve uma reportagem da BBC esses dias, mostrando N vezes onde a política bolsonarista incitou a violência. E não há essa incitação à violência, não há esse clima de guerra civil, isso é absolutamente falso, e esse exemplo, acho que foi um exemplo bastante ilustrativo. Pois é, exatamente o que o Paulo disse em relação à velha imprensa, Fabi, Adriles, começando aqui, girando a nossa mesa com você, Fabi. Há uma tentativa escancarada de se colocar as digitais do presidente Jair Bolsonaro como alguma coisa ruim, digitais negativas em tudo, de Foz do Iguaçu, a Amazônia, passando por outros lugares. É uma hashtag ele não, que nasceu antes, já lá na campanha, né? Então, é atribuir a ele tudo o que é ruim. E nesse caso, depois de fascista, genocida, agora é alguém que incentiva assassinatos, né? Tentar colar nele mais um rótulo aí a 80 dias das eleições. Tanto que inovaram no termo, né? Intolerância política existe, é real, mas não necessariamente nesse caso. Eu fui uma das primeiras pessoas que pediu calma, porque no Brasil nós temos um índice de violência imenso. Existem brigas em bares, brigas em festas, brigas entre vizinhos. Essa é a nossa realidade. E às vezes existe briga entre torcidas organizadas de time de futebol, e também pode haver brigas, por que não? Existem pessoas sem se falar na família por conta de posições políticas, e pode realmente escalonar para algo mais grave e muito mais sério. Mas no âmbito jurídico, foi o que eu pedi ali para as pessoas terem um pouco de calma, né, um pouco de esperar a polícia apurar os fatos, porque era um lugar que tinha imagens. E como que é feita essa apuração? Não é só... Muitas pessoas me xingaram, também transferiram esse ódio para mim, quando eu estava só pedindo que fosse apurado os fatos. Então as pessoas mandavam áudios, os áudios de uma das partes, das vítimas. É óbvio que essas pessoas estão condoídas. Se fosse com os meus familiares, eu também estaria contaminado. A polícia, ela tem essa característica de conseguir isolar os fatos, corroborar com imagens, com depoimentos, com trajetórias e algo a mais. E aí nós temos, então, duas delegadas que conduziram os fatos e fizeram, então, a conclusão de que não se tratou de um crime político. Então, essa história de motivação política cai por terra. E aí,
o que está acamado, que foi uma troca de tiros, que ainda está vivo, está sendo indiciado sob custódia e prisão decretada, e os outros que agrediram essa pessoa que está ainda nessa condição estão num segundo inquérito pelo qual ele é vítima. Então, para ver como é conturbada a situação, o agressor também é vítima de uma outra situação, e é isso que agora a polícia vai concluir, né, o seu inquérito e chegar às ações devidas, às ações penais devidas. Então, é preciso aguardar. Intolerância política, gente, é aquela coisa de que quando você diz que você é de um espectro político, te tiram, te cortam, não deixam você falar, e fizeram o que até foi feito comigo em menor escala nas redes sociais. Eu só estava pedindo, vamos aguardar. Tem que ser assim, só o Lula mesmo que tem aquela condição extremamente garantista, penal, infelizmente, né, que para os bandidos vale tudo e para a pessoa de bem vale absolutamente nada. E a grande maioria dos brasileiros luta pelas pessoas de bem e condena esse tipo de violência. Eu não estou passando pano para ninguém. É abominável o que aconteceu e a gente tem que pregar que tudo dá para ser conversado, nem que as pessoas estiverem fora de si. Então, isso é um ato de extrema violência e condenável. Exato, Adriles, nem toda pancadaria é política, mas tem um detalhe, você, além de poeta, showman, também é jornalista. Claro. Você tem memória de ter lido né? alguma manchete certa vez na sua vida? Assassino tucano? Assassino temerista? Não. Assassino petista? Você tem memória? Eu não tenho. Não. Mas a gente acompanha todos os dias, na última semana, a gente acompanhou mais de uma manchete. Assassino bolsonarista. Eu busquei as matérias, só para te interromper já, Adri, já que você gosta de interrupção, eu busquei... Tá ficando mal acostumado, né, Paulo? Exato, tô mal acostumado, tô destreinado aqui. Mas eu busquei as matérias da época que o Adélio esfaqueou o Bolsonaro, e só para acrescentar o ponto que o Silvio está fazendo, todas as matérias de todos os jornais chamavam homem que esfaqueou o Bolsonaro. Nenhuma dizia militante de esquerda, nenhuma dizia... militante do PSOL, ex-filiado do PSOL, nada disso. Todas diziam, ou esquerdista, nada disso. Todas eram homem que esfaqueou o Bolsonaro. No entanto, todas as matérias agora essa semana foram bolsonarista que matou o petista. Olha, para desmitificar esse papel de militância política, de abandono do jornalismo, de abandono de investigação da realidade, que é o princípio máximo do jornalista, que é subvertido desde as faculdades de comunicação, em que o sujeito ali, o estudante ali, é ideologizado e passa a ser militante, ou seja, que é o avesso do papel do jornalismo, que é investigar a realidade, né? A gente percebe dois fatos concretos passados essa semana. Um foi Luiz Inácio Lula da Silva defendendo de maneira clara, ostensiva, objetiva, um quase assassino. Um homem que empurrou, em seu nome, em sua defesa, outro homem em cima de um para-choque de um caminhão em movimento e quase morreu. Um homem que ficou 7 meses na cadeia. Isso é uma incitação clara, objetiva, à violência. Do outro lado, a gente teve o quê? Exatamente o Bolsonaro condenando, sem saber exatamente o teor das circunstâncias, um homem que eventualmente seria considerado bolsonarista porque simplesmente tinha votado no Bolsonaro. A mesma coisa que você falar aqui, um homem que matou outro é um corintiano e aí toda a nação corintiana é responsável pelo homicídio. Já começa mal assim. Que matou outro por causa de uma circunstância, de uma festa petista, coisa que já está sendo desmentida pela própria investigação policial. E Bolsonaro falou de maneira clara, ostensiva, eu não aceito nenhum princípio de apoio de quem, em meu nome, usa da violência para massacrar, para humilhar, para constranger, para matar quem quer que seja. Ou seja, é a postura de um homem que incentiva a violência, o Lula, e um homem que condena a violência. Bolsonaro é acusado de muitas coisas, mas a violência que ele eventualmente fazia apologia é a violência contra bandidos, contra criminosos, contra assassinos, contra homicidas, coisa que ele reiterou quando rechaçou a atitude desse homem que atirou no outro petista, que também é um homem, não é um petista especificamente. Então, a imprensa pega essas duas narrativas, põe para debaixo do tapete a primeira,
do Lula incitando a violência de maneira clara, e a segunda, simplesmente, eventualmente, por causa de uma circunstância não verificada, você cria um clima de uma guerra insana, de um bolsonarismo que incita a violência, e isso se dá desde 2018, quando diziam, não só a imprensa, como a classe artística, que Bolsonaro era a promessa de um ditador, de um fascínora, de um genocida, de um racista, que um homem que ia perseguir gays, mulheres, minorias, e incentivar a violência em todos os níveis, coisa que nunca, absolutamente nunca aconteceu na ação do seu governo. Então, quando a gente vê essas duas narrativas e a subversão das duas narrativas, a gente vê quem é subvertido de toda forma é a própria imprensa, que, em vez de investigar a realidade, dá um papel de militância política. E aí o Paulo tem toda a razão. De antemão, os caras falam assim, assassino bolsonarista. É a mesma coisa dizer assassino corintiano, assassino cristão. 50% das pessoas vão votar no Bolsonaro ou 50% vão votar no Lula. Quer dizer que todas essas 50% de um lado e de outro são assassinos, não tem homicidas, não tem estupradores? É claro. Uma coisa é dizer que a ideologia molda a perversidade de alguém. Outra coisa é dizer que até o amor, por exemplo, pode tomar a forma da pessoa que ama e uma pessoa assassinar por amor. Amor a um ídolo político, amor a uma ideologia, amor a um princípio, qualquer coisa. E a imprensa, em vez de escarafunchar, de esmiuçar, de investigar essas realidades obtusas, subjetivas que a gente tem do sujeito que se move pela sua ideopatia, não. Ela culpa de antemão o Bolsonaro porque quer, eventualmente, derrubar Bolsonaro e passa pano na atitude claramente, ostensivamente incentivadora de ódio e de violência, porque Lula é a figura palatável a uma narrativa de esquerda. Ainda é o operário que saiu da pobreza, que quer tirar as pessoas da pobreza, o homem injustiçado por uma justiça elitista que foi preso e condenado por 10 juízes em 3 instâncias diferentes por ter promovido o maior saque da República aos cofres públicos, e ainda assim todo mundo vira lulista contra a persona que estetiza a figura do ditador que nunca veio e nunca provavelmente virá, que é a do Jair Bolsonaro. Ou seja, pela projeção espelhada da possibilidade de uma ditadura futura, criminalizam o Bolsonaro e todo esse espectro turvo de bolsonarismo como sendo incentivador de violência. E um homem que saqueou os cofres públicos, um homem que eventualmente faz elogios concretos e fez apoios financeiros concretos a ditaduras e ditadores assassinos, um homem que incentiva, um homem que empurrou o outro e quase matou o outro em nome do seu nome, em nome da sua defesa, esse homem é visto como um anjo, como santo, como tábua de salvação. É uma esquizofrenia da imprensa. E aí a gente cai, meu bom Paulo Figueiredo, numa esparrela muito grave. Se a gente não confia na mídia para averiguar os fatos, em quem a gente vai confiar? Às vésperas da eleição, a Globo, a Folha, o Estadão, todos eles se movem como atores políticos. Às vésperas da eleição, o TSE, que fala da violência, das fake news, do discurso de ódio de Bolsonaro, se move como ator político. As instituições, e eu coloco a mídia como principal instituição, porque ela deve ser isenta e investigar a realidade sem nenhum tipo de acordo com uma ideopatia que ela professe, ela se transformou num ator ideopata e incentivador da violência pelo avesso, uma vez que ela passa pano sobre o maior incentivador da violência do Brasil, que pela sua própria voz faz loas e elogios a um quase homicida e coloca na conta do Bolsonaro um homem que incentiva a violência quando ele rechaça absolutamente a violência. E quando ele liga para a família da pessoa assassinada, é visto como populista. Ou seja, qualquer coisa que Bolsonaro faça, qualquer pessoa, alguma pessoa que defenda Bolsonaro, vai ser chamada de assassino, de perseguidor, de racista, de nazista, de fascista. Ou seja, é uma narrativa esquizofrênica da mídia que se transformou num ator político perverso no Brasil. É isso. E para complementar, eu acho o seguinte, Adriles, desde a redemocratização do Brasil, pelo menos, porque antes disso era impossível fazer, né? Claro, teria um fim trágico, né? Nunca se usou tanto expressões como as que eu citei, genocida, fascista. Nunca você viu editoriais de jornais, colunistas de jornais desejarem que o presidente morra, e foi mais de um, para citar só o principal jornal aqui da capital paulistana. Então, a partir do momento em que a imprensa admite esse tipo de coisa dentro das suas próprias páginas de jornais, ela está legitimando também esses ataques contra o presidente Jair Bolsonaro. Ela Isso é uma propagou tática nazista.
Exato. Isso é uma tática nazi. Você queria desumaniza também lembrar- o seu adversário, você coloca pecha neles de falsos nomes, como genocida, assassino, ditador, fascina, e quando você percebe, faz que todos percebam que aquela pessoa é abjeta, ela é incentivadora da violência, por causa dessa violência simbólica, discursiva ou estética do Bolsonaro, eventualmente você torna as pessoas aptas a cometerem uma violência real contra aquele que deve ser solapado, que é o incentivador da violência. Isso. É uma esquizofrenia latente que a mídia própria incentiva. É exatamente o que eu estava querendo dizer, você explicou de uma forma muito mais brilhante, mas era exatamente isso o que eu queria dizer. E lembrar que o último atentado político, quem sofreu nesse país foi o presidente Jair Bolsonaro em setembro de 2018, durante aquela campanha em Minas Gerais, quando um filiado ao PSOL, à esquerda, o Adélio Bispo, esfaqueou. E rapidamente o Paulo lembrou que a palavra esquerdista foi tirada, não só das manchetes, como do contexto das reportagens naquela época. E a imprensa, inclusive, se esforçou, a velha imprensa, né? Porque nós somos imprensa também, mas diferentes, independentes, não temos compromisso com partido político nenhum, nem muito menos com quem quer voltar à cena do crime. Mas essa imprensa não só omitiu que ele era afiliado ao PSOL, como disse, isso é coisa do passado, deixa pra lá. O termo lobo solitário. Lobo solitário foi o tema que não mais é pejorativo, replicado se naquela você for época. ver, porque lobo não é nem perto do que ele fez. É verdade. E aí, a nossa literatura, a nossa videoteca na internet é disponível para todo mundo, porque a internet não esquece. Tem vídeos da senhora Gleisi Hoffmann na época da prisão do ex-presidente Lula, dizendo que ia ter que morrer gente para ele ser preso. E a gente sabe o que aconteceu, teve confusão, muita confusão na porta do Instituto Lula. Essa que o Adriles citou agora foi um exemplo, né? Um empresário arremessado contra um caminhão. Mas teve outros momentos muito confusos, muito turbulentos, por conta de um discurso da Gleisi Hoffmann. A Benedita da Silva, deputada federal hoje, também já disse que seria preciso derramar sangue, né? Tem até um militante comunista, e aí eu queria que a nossa produção colocasse no ponto o nosso vídeo, que chegou a falar em fuzilar a direita. Vamos lá. No campo e na cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora. E não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa, né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia, né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova, né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Bom, veja só, se isso não é discurso de ódio, se isso não é incentivar o crime e a violência, e digo mais,
senhor Alexandre de Moraes, se isso não é flagrante perpétuo, dentro da lógica que foi estabelecida no Supremo Tribunal Federal, eu não sei o que é. Quero ouvir, então, aqui a nossa bancada, começando pelo Paulo Figueiredo. O que é interessante chamar a atenção, Silvio, é que essa criminalização do discurso de direita, ela não é um fenômeno isolado no Brasil. Eu sempre falo para as pessoas que assistir a política americana nos dá a possibilidade de saber o que vai acontecer no Brasil. Então, já há algum tempo, você tem a criminalização do pensamento de direita. Toda essa narrativa em cima do 6 de janeiro, a suposta invasão do Capitólio, onde ninguém saiu ferido pelos invasores, você não teve depredação de patrimônio público, o Congresso retomou no mesmo dia as suas atividades, com as pessoas lá, os tiozinhos tirando foto dentro do Congresso. Isso está sendo transformado num ato terrorista sem precedentes. Você vê mesmo quantas pessoas no Brasil hoje já estão no inquéritos de atos antidemocráticos, ações, fake news, crimes de ódio, o objetivo disso tudo é que qualquer contraponto que seja feito à agenda apresentada por eles, qualquer crítica que seja feita à parcialidade da imprensa, qualquer crítica que seja feita à agenda ditatorial que eles adotaram em diversos momentos, como por exemplo na pandemia de Covid, qualquer crítica que seja feita à ideologia deles é tida como polarizadora, que causa ódio e que incita a violência. Mas quando você vai olhar a realidade, existe uma doutrina, uma ideologia que preconiza e aplica a violência por onde quer que passa. A ideologia de esquerda. Essa pessoa que está falando, vale contextualizar para o espectador, o nome dele é Mauro Iasi, ele é um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, ele antes era do Partido Comunista Brasileiro, fez parte da luta durante os governos militares, filiado ao Partido Comunista Brasileiro, fundou o PT e até hoje ele voltou ao Partido Comunista Brasileiro, ou seja, a conexão, né, entre o Partido Comunista Brasileiro e o PT é histórica, sempre foi muito grande, mas mais do que isso, ele hoje é professor da UFRJ, não sei se ainda é, mas costumava ser, passou por várias universidades, é professor da UFRJ. Esse cara está ensinando as pessoas que depois vão lá virar jornalistas, vão virar sociólogos, é isso que essas pessoas aprendem, essa ideologia, a ideologia que matou centenas de milhões de pessoas, prendeu outras tantas, torturou outras tantas, essa é a ideologia deles. Agora, e essa distinção é importante. Enquanto você pode, eventualmente, ter pessoas de direita cometendo crimes, se excedendo, cometendo agressões, a imperfeição é da natureza humana, mas não faz parte da ideologia de direita, se é que há alguma coisa desse tipo, da visão política das pessoas de direita, calcada na liberdade, você não vai achar nenhum professor de direita fazendo um discurso desses. E se achasse, eu tenho certeza que no dia seguinte entrava a SWAT de rapel do Alexandre de Moraes mandando prender o cara em flagrante. Exatamente isso, Fabi. Eu vou repetir, se isso não é ato antidemocrático, não sei, com perpétuo, já que a lógica é... Cheio de gente batendo palma. Com uma plateia de testemunhas ali. O que eu lamento muito quando eu ouço isso é que, além de professor, ele formou cidadãos. Esses cidadãos, eles repercutem. Então, ele coloca como fato que ser conservador é algo muito ruim, né? A parte que ele fala do paredão é inacreditável. E, realmente, eu desafio aí ao ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, com a data vênia que lhe cabe ao ministro, a verificar se isso não seria um flagrante perpétuo, se alguém um dia colocar alguém no paredão dizendo que a tal pessoa que está emparedada é conservador e que é preciso colocar as balas boas, né, nessas pessoas tão ruins da sociedade, se isso não seria um flagrante perpétuo, se isso não está ao longe do tempo. Estou sendo extremamente irônica, porque não existe essa figura no direito, mas invencionices estão sendo criadas pela mídia, sendo abarcadas também pelos ministros, porque no caso anterior os ministros saíram correndinho para dizer a tal da intolerância política. Fica uma pergunta também ao ministro, caro ministro Alexandre de Moraes, por acaso o senhor tem verificado de perto quanta intolerância política passa a nós, meros cidadãos comuns, por às vezes dizermos que queremos manifestar a nossa crença, seja em Deus ou
nas nossas ideologias, como a gente vai falar no programa também em relação à bandeira, símbolo nacional, ou porque a gente está pedindo que o senhor mesmo averigue mais um recursinho, sem o senhor dar lá pena, né, para a pessoa recorrer, que é completamente compatível com o exercício da advocacia, está tudo muito misturado, esses conceitos, e a gente vê de onde vem. Essas pessoas que falam isso, essas sim são criminosas, porque dizer isso é crime. É isso, Adriles. E o comunismo não matou ninguém, né, Adriles? Imagina, né? Eu acho que a gente tem que ter em mente que a gente está tendo uma subversão de conceitos, né? O comunismo, a esquerda raiz, ela nunca foi democrática, ela nunca ligou para princípios de discurso de ódio ou princípios de liberdade. O comunismo é exatamente a imposição de um Estado único que solapa todas as liberdades individuais e que, eventualmente, se você não se coaduna a esse princípio, essa ideologia de um Estado único, você está fora. A sua voz é eliminada, seu corpo é eliminado, sua alma é eliminada, você está preso ou você está morto, como foram mortos centenas de milhões de pessoas, como o Paulo Figueiredo bem lembrou, dentro de todos os regimes comunistas. E é engraçado, né, como a esquerda progressista, identitária, não exatamente totalmente comunista, no Brasil e no mundo, é tão complacente em relação ao crime, aos delitos, tem audiência de custódia, tem saidinha, tem prisão em progressão, de liberdade continuada, mas quando você toca em conservadorismo, quando você toca em direita liberal conservadora, é isso aí que o Mauriase disse. É paredão, é enterrar, é colocar uma pá de cal em cima da cabeça dessas pessoas, e eventualmente por que a justiça não faz nada? Porque a justiça brasileira, como a mídia brasileira, também é aparelhada por um discurso ideológico pseudo-progressista, que percebe todo e qualquer discurso conservador como sendo a essência do mal. O próprio Barroso falou isso. Eventualmente, a gente tem que saber, de alguma forma, conversar com os conservadores, mas com menosprezo, com desprezo, com indiferença, com distância, como se ele fosse uma pessoa superior. O Mauriase é mais direto na sua ideologia. Não, tem que matar, tem que mandar para o paredão, tem que enterrar. Ou seja, um criminoso que vende drogas, um estuprador, um cara que faz latrocínio, um sequestrador, esses têm perdão. Mas aquele que ousa contestar a ideologia progressista é morto. O Cesare Battisti, que foi um terrorista que matou pessoas, deixou pessoas aleijadas, eventualmente é perdoável porque dentro de uma ideologia correta, segundo o Barroso, ele poderia ser perdoado. Mas se fosse um assassino que falasse em nome de qualquer princípio conservador de direita, deveria ser assassinado, deveria ser morto, deveria ser executado. Ou seja, é a ideologia adentrando nos meandros da justiça. E quando você tem uma justiça ideologizada, você deixa de ter justiça, você deixa de olhar para as pessoas e seus atos concretos. Você passa a julgar o pensamento das pessoas, e é isso, meu caro Figueiredo, é isso, minha cara, é isso, meu caro Silvinho, que está acontecendo no Brasil. Pessoas estão sendo presas, perseguidas, pessoas estão sendo desmonetizadas, estão sendo extraditadas por causa de um discurso, através de inquéritos abusivos de tipificações criminosas que não existem, discurso de ódio. O que é discurso de ódio? É você não gostar, você contestar uma autoridade estabelecida de um ministro do STF, aí você está contestando a instituição, aí você vai preso. O que é fake news? Você não concordar com a opinião do Barroso ou de outro membro do TSE, no caso de contestar as urnas eletrônicas, aí você vai preso porque você vai ser impugnado, você vai ser caçado e perseguido, porque você contesta a opinião majoritária dos ministros. Ou seja, existe uma ideopatização dentre os ministros do STF, dentre os ministros do TSE, que estão perseguindo, calando pessoas. E quando vem uma clara ação de incitação ao ódio, como a do Mauriase, quando vem uma clara movimento de incitação ao ódio e até ao homicídio, como Lula falou em relação ao seu companheiro que quase matou uma pessoa, ninguém faz nada. Então, a despeito da gente ter um governo legitimamente eleito por uma maioria conservadora no Brasil, a gente tem instituições socioculturais e políticas aparelhadas por essa idiopatia que quer destruir na base todo o conservadorismo, e não quer destruir só a ideologia, quer destruir pessoas, através da prisão, através da desmonetização, através da censura, em último caso, através até da morte, como defendeu o Lula e defendeu o Mauriase. É isso. A Fabi citou agora há pouco uma decisão de uma juíza. Oi, Paulo, diga. Eu só quero trazer a informação aqui que, segundo a Wikipedia,
O Mauriase, ele além de ser professor da UFRJ, ou seja, esse vagabundo é pago com o nosso dinheiro, dinheiro público, paga o salário desse vagabundo criminoso que defende paredão para os outros, ele foi, só para as pessoas terem, às vezes essas coisas são simbólicas, para chamar, a gente pegar no flagra aqui, ele foi presidente da Associação de Docentes da UFRJ, Associação de Docentes da UFRJ. Esse é o nível. Quando a gente fala de doutrinação nas escolas, quando a gente fala... tá aí um exemplo claro. Essa pessoa que defende paredão, algo não dá para ser mais extremista do que esse cara. Esse cara foi, durante um bom tempo, até 2013, presidente, estou falando 2013, quase 20 anos, quase 10 anos atrás, presidente da Associação dos Docentes da UFRJ. Só para chamar a atenção do nível de aparelhamento, que nem sempre a gente consegue elementos tão claros assim para mostrar para as pessoas. Aí agora eu quero ver alguém dizer assim, não tem doutrinação ideológica nas universidades brasileiras, não. Imagina. É isso, mas aí a Fabi citou a juíza, eu fui aqui procurar, Fabi, para trazer a informação para você comentar, a juíza Ana Lúcia Todeschini Martins, tá? Ela é de uma zona eleitoral de Santo Antônio das Missões, no Rio Grande do Sul. Pois bem, ela quer proibir o uso da bandeira brasileira nesse período eleitoral. Estamos aí praticamente a 80 dias do primeiro turno. A declaração dela é a seguinte, Fabi. Meu entendimento com relação à bandeira nacional, a partir do dia 16 de agosto, porque é a data quando a eleição começa oficialmente a campanha, né? Vai configurar propaganda eleitoral. É evidente que hoje a bandeira é utilizada por pessoas como sendo de um lado da política. A bandeira do Brasil, senhores, a bandeira do Brasil é do Brasil. Quem adotou outra bandeira, a vermelha, foi a esquerda. Eu acho, olha, me causa indignação, mas a Fabi está dizendo que ela vai ensinar. Vamos ensinar, né, caríssima juíza. Vamos lá, não vou falar nada, não vou nem precisar, vou citar a lei, né, a lei, vamos lá. Entre aspas, a bandeira nacional pode ser usada em todas as manifestações do sentimento patriótico dos brasileiros, de caráter oficial ou particular. Isso está na Lei 5.700 de 1971, bem antiga, viu, juíza? É artigo 10. Se a senhora não estiver ainda contente com essa lei, também posso citar a Constituição e a gente pode ficar debatendo somente a lei. Mas além da lei, né, símbolo, a gente é livre, ainda estamos num país onde a liberdade ela vai ser gritada, nem se a gente tiver que usar o último timbre da nossa voz para dizer coisas que são corretas e certas. Se eu quiser amanhã sair com qualquer tipo de bandeira, qualquer tipo de ideologia, qualquer coisa que eu estou defendendo, que eu de fato acredito, sendo que eu não estou agredindo alguém nem violando a lei, minha querida juíza, você pode estar no cargo que a senhora quiser. Eu e muitos, jamais nós vamos nos calar. E tem aquela velha frase, eu sei que está um pouco chavão, mas eu vou repetir, a nossa bandeira realmente jamais será vermelha. Ela é verde e amarela e com muito orgulho, viu, doutora? O Paulo, e a camisa verde e amarela, que representa as cores da seleção brasileira, a bandeira brasileira, né? Elas foram resgatadas ali do armário por muita gente quando o brasileiro tentou se livrar do maior escândalo de corrupção que ele já se deparou, protagonizado por sucessivos governos do PT. A bandeira brasileira ela foi erguida, hasteada, a camisa da seleção brasileira lotou a Avenida Paulista, a orla de Copacabana, a esplanada dos ministérios e até aí nos Estados Unidos também foi vista em defesa do Brasil contra a cleptocracia, contra um projeto criminoso de poder instituído pelo PT. Foi aí que ela foi resgatada. Você hoje, Silvio, tem um fenômeno interessante, que é a direita se tornou basicamente o único tipo de pensamento, vou chamar assim, que defende ainda a nação, o patriotismo, a ideia de que a sua nação representa alguma coisa. Ser brasileiro representa algo, né? Ser brasileiro é diferente de ser argentino, é diferente de ser alemão, é diferente de ser americano, né? Eu que estou aqui vejo a diferença. Eu estou
num outro país, mas sou brasileiro, continuo preservando vários traços da nossa cultura, os bons e alguns nem tão bons assim, mas representa alguma coisa. E o orgulho do que a nossa cultura, do que o nosso povo, do que as nossas gerações construíram como costumes e como ideias, isso forma a nossa nação, a nossa história, isso forma a nossa nação. E a direita passou a ser a defensora disso, que agora se chama de nacionalismo, a ideia de que existem nações e que o mundo não é todo igual, né? Não há uma aldeia global. A ideia globalista de que a comunidade internacional é uma coisa só é antiga, né? Você já tinha internacional comunista há bastante tempo. A ideia de que de que as nossas decisões não são tomadas pelos nossos povos, mas sim são tomadas pela Organização Mundial de Saúde, pela Unicef, pela ONU. O nosso território, as nossas florestas devem ficar submetidas a uma decisão internacional, as diretrizes do que os nossos alunos devem aprender, tudo deve ser submetido a uma organização internacional. Essa passou a ser a bandeira da esquerda, nisso que se chama hoje, popularmente, de globalismo. Então é natural que a direita se associe com o símbolo, como a Fabi lembrou bem, está na nossa Constituição, que nós temos 3 símbolos, né? A Constituição diz que são 3 símbolos da pátria. A bandeira, que é essa que a juíza está dizendo que virou símbolo da campanha do Bolsonaro, a língua, essa que tem sido violentada, a língua portuguesa, com ideologia de gênero, linguagem neutra. A Cíntia Chagas é que chama bem a atenção, um monte de coisa que estão violentando a nossa língua, cada vez mais destruindo a nossa língua, e o nosso hino. E também, eu lamento dizer para a juíza que todas as manifestações pró-Bolsonaro tocam o hino brasileiro. Você que vai proibir também o hino brasileiro a partir de agora? Vai dar trabalho. Em época de Copa do Mundo, vai dar trabalho. E, Paula, a gente fala português direito também, tá? Ainda a gente conserva os pronomes certinhos, tá? Só para fazer esse... eu sou meio ruim, mas eu me esforço. Não, o perigo, Adriles, é a juíza tentar instituir a Internacional Socialista em algum momento, né? Eu acho que meu comentário é mais simples. Eu acho o que a juíza está querendo é exatamente estabelecer a politização máxima da justiça, de maneira muito clara. A bandeira, todo mundo sabe que é um símbolo nacional da pátria e a usa da maneira que bem entende, em louvor da pátria, quem quer que seja. A partir do momento que existe um princípio que se chama de direita, de resgatar esses valores, símbolos nacionais, como a língua, como o hino nacional, como o verde e amarelo, como a bandeira nacional, isso tudo fica, de alguma forma, usado por aquilo que se chama de bolsonarismo, que resgata esses valores da pátria, resgata esses valores de uma identidade nacional, como bem falou o Paulo, que se distingue de outras identidades, mas se soma às outras identidades. O globalismo quer fazer o quê? Achatar a humanidade ao modelo de padronização e asepsia da natureza humana. É isso que quer o progressismo, é isso que quer o esquerdismo, é isso que quer o comunismo, que todo mundo pense e haja igual. Então a bandeira nacional é símbolo de uma pátria que tem suas diferenças e tem a sua tolerância a outras culturas. E a partir do momento que o Bolsonaro usa isso, que o bolsonarismo usa isso, o conservadorismo usa isso, então isso vira o inimigo desse progressismo globalista. A partir do momento, não é só a bandeira nacional, que o Bolsonaro fala do uso de armas, que era uma bandeira, por exemplo, do Partido Novo. Aí o Partido Novo se volta contra o Bolsonaro e as instituições se voltam contra o Bolsonaro. A partir do momento que um símbolo, um gesto como do Felipe Martins de ajeitar a lapela do seu paletó vira um símbolo racista. Ou seja, como eles não têm o que atacar, como eles não têm... Pois é, a partir do momento que um Adriles dá um tchau, vira um nazista, depois de ter feito uma hora de discurso antinazista. Como eles não têm substrato para dizer que aquilo que eles acreditam, que a direita é assassina, é genocida, é nazista, é racista, é fascista, então todo e qualquer símbolo, todo e qualquer gesto, toda e qualquer palavra é deturpada, pinçada, tirada do contexto e colocada para atacar o inimigo do progressismo. É isso que está acontecendo no Brasil. E isso está acontecendo de maneira muito grave, Silvio Navarro, com o judiciário brasileiro, em que, por exemplo, Roberto Jefferson está com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar até hoje, porque queria espantar Satanás da igreja. Foi visto como incitação a ódio.
Ninguém sabe o que o Oswaldo Eustáquio fez. Ninguém sabe o que o Alan dos Santos fez, a não ser usar um vocabulário chulo contra os ministros do STF. Ninguém sabe. Qualquer palavra, gesto, bandeira, qualquer hino nacional, a linguagem é conspurcada o tempo inteiro para atender uma meritocracia da ideologia de gênero, para suprimir o gênero da linguagem. Ou seja, o progressismo pode se apropriar, pode subverter, pode usar e abusar de todos os símbolos. Quando esse símbolo é apropriado por alguém nefasto, entre aspas, da direita, aí vira um crime. Se a gente não percebe que existe hoje, claramente, no Brasil e em boa parte do mundo, uma ditadura desse pseudo-progressismo, a gente vai ser solapado em nossas liberdades individuais. E por que existe essa ditadura? Só para concluir, antes que eu me alongue. Porque o discurso é fácil. O discurso do progressismo ele não implica numa ética da responsabilidade. O discurso do progressismo é o seguinte: o responsável pela minha infelicidade, eu não ter a mulher que eu quero, o trabalho que eu quero, a vida que eu quero, é o meu pai, é o Estado, é o patrão, é o branco, é o heterossexual. Ou seja, culpar os outros é muito fácil. O discurso da direita, dos conservadores, é mais difícil, porque ele é mais afeito à realidade. Você é responsável pela sua miséria e sua felicidade, você é responsável por transformar a vida do outro em algo melhor. Então, não pergunte, e essa é uma frase de um esquerdista que eu até respondia, que eu respeitava, que é o Sartre. A questão não é você se lamuriar por aquilo que fizeram de você, é você tentar fazer algo de melhor com aquilo que fizeram de você e melhorar a vida do outro. Antes havia algum esquerdista que eu respeitava, hoje não há nenhum. Eu adoro quando você fala antes que eu me alongue. Agora já foi. Aliás, eu ainda vou descobrir aonde que eu vou poder assistir você na internet em algum momento, Ótimo, viu? perfeito. Eu vou te falar o segredo. Quer falar Até já? o final do programa eu quero saber esse segredo. Não, eu falo agora. A gente está com o nosso programa inclassificável. Inclassificável, o próprio nome diz. Por que será? A gente fala de cultura, de sexo, de fofoca, de política, de metafísica, de filosofia, da vida particular do Paulo Figueiredo. A gente fala de absolutamente e rigorosamente Tô ferrado. tudo ali. Da minha não. A relação do Silvio Navarro com a esposa, a relação do Paulo com o Guga Noblar, a gente fala da beleza ostensiva e pecaminosa da nossa querida Fabi, tudo ali, toda terça-feira, 9h30, inclassificável. Vão lá nas minhas redes, vocês vão descobrir como é que vocês assistem. Tá explicado porque se chama inclassificável. Olha só, a gente falou de Brasília agora há pouco, vamos dar uma olhada o que a nossa repórter Berenice Leite andou observando lá na capital federal. O Congresso Nacional faz uma pausa nas atividades legislativas a partir desta segunda-feira. Mas antes mesmo do início do recesso, isso aqui está tão vazio que o pessoal da limpeza está até aproveitando para adiantar o serviço. Segundo o portal de transparência, o gasto de todos os deputados com verba de gabinete só neste ano ultrapassa os 330 milhões de reais. Só com manutenção de escritório, a despesa é de mais de 12 milhões. Vamos dar uma olhada para saber se tem alguém aqui? Oi, boa tarde. Olá. Boa tarde. Tem alguém aqui? Vamos continuar procurando? Fechado. Fechado também. Ao todo, são 513 deputados em exercício. O salário é de R$ 33.763. Eles também dispõem de uma verba de gabinete no valor de R$ 111 mil por mês para pagar salários de até 25 secretários parlamentares que trabalham em Brasília ou nos estados. A gente fala em recesso, parece que é muito tempo, né? Mas a gente está falando aí aproximadamente 15 dias, né? Não chega a dar 20 dias, mas as atividades aqui permanecem. A tramitação dos projetos, principalmente, não nas comissões, mas principalmente no que diz respeito aos consultores. Que bom seria se eles abrissem mão de verbas de gabinete, como o auxílio moradia, que é de mais de R$ 4 mil por mês. Afinal, muitos deles estarão em campanha e nem devem ficar por aqui em Brasília. É um dever de fazer esse contato mais próximo da população. Por isso, nós vamos estar mais presente na base do que aqui no parlamento. Mas não pode ser só em ano de eleição, hein? Não, a gente tem que combinar bem a presença aqui em Brasília e a presença na base. O parlamentar não pode ser
tido, como a gente chama lá no Nordeste, a Copa do Mundo só aparece de 4 em 4 anos na base, e não pode também ser gazeteiro, né? Que nunca aparece em Brasília, fica só no seu estado. Tem que fazer esse equilíbrio. Só uma retificação ao que disse um dos deputados durante a entrevista. Coisa de 15, 20 dias, depois a gente volta, né? Porque está citando, inclusive, o recesso parlamentar tradicional. Os deputados têm 2 férias por ano, né? Não é bem assim, não. A gente sabe que a partir de agosto, quando a eleição começar para valer, não vai aparecer ninguém em Brasília. E aí eu também detesto a expressão que eles costumam tirar da cartola, que é o tal do vamos fazer um esforço concentrado. Esforço concentrado tinha que fazer o ano inteiro, né? Pois é. Por que será que o Congresso é mal avaliado por mais de 60% da população? O que eu acho bonitinho, mas não, né? Estou sendo irônica novamente, é ele falar, vamos combinar, só faltou combinar com o povo, né, deputado querido? Porque o povo olha para tudo isso e acha isso, no mínimo, vexatório. Aí também, eu preciso falar um pouquinho do Partido Novo, que fala, olha, eu tenho poucos assessores. Não adianta nada, porque ele também entra em recesso. Porque não tem ninguém lá do Novo trabalhando, aproveitando o espaço de 12 milhões que a Berenice mostrou para nós. Então fica aquela coisa hipócrita. E de hipocrisia a gente está bem cansado, só que o brasileiro está bem esperto, né? Então falta combinar com o povo vai responder. Ô Silvio, sabe qual é a questão? Não interessa se ele está lá, se ele não está lá, se ele está na base. A questão é demanda de trabalho. Cadê as reformas aprovadas? Cadê a reforma administrativa? Cadê a reforma tributária? O povo quer saber de solução e ação objetiva. Se essa solução e ação objetiva vem a contento das reformas estruturais que o povo precisa e não foram feitas, em grande medida por causa da leniência do legislativo, então, eventualmente, ninguém ia se preocupar em ver se eles estão lá ou não. A gente quer trabalho, e esse trabalho não vem. Quando é para fazer um trabalho de eleição, de campanha eleitoral, todos eles vão estar na rua, todos eles vão estar em campanha, todos eles vão estar trabalhando. Aí, o trabalho para satisfazer o ego do poder e não exercer o poder para poder fazer alguma coisa em nome do semelhante, que esse é o verdadeiro princípio do poder fazer algo, de trabalhar em nome da melhoria da vida social das pessoas, aí eles não fazem. Mas para trabalhar para eles próprios, para suas eleições respectivas, isso eles trabalham bastante. E Adriles, sem também a hipocrisia de alguns parlamentares, pelo seguinte, eu trabalhei em Brasília há muitos anos, eu morei em Brasília. Sexta-feira, segunda-feira, é possível jogar futebol ali no Salão Verde, tranquilamente. Estão nas bases. Tranquilamente, tanto que a própria equipe de limpeza deixa para varrer, para passar o aspirador no enorme tapete verde da Câmara dos Deputados, justamente nesses dias, porque não tem ninguém, e nem os assessores, Paulo. Faz as contas, né? Você tem 3 dias que não são nem inteiros que eles trabalham efetivamente no Congresso. É verdade que tem parlamentares que trabalham nas suas bases nos outros dias, tem muito parlamentar que trabalha muito, mas a maioria, você faz as contas, 3 dias por semana num pedaço do ano, e aí você olha, o restante, eles têm 2 férias por ano que passam de 60 dias no total, e eu fico olhando, eu acho que o Adriles trouxe o ponto que é o ponto principal, não tem serviço para fazer, não. Eu nunca vi, no final, os parlamentares são nossos empregados. Eles são nossos funcionários, são nossos representantes, e como são nossos representantes, estão lá pagos para nos representar, eu nunca vi um funcionário sair e deixar o serviço com tanta reforma para aprovar. Quantas coisas tem nas comissões sendo discutidas, quantos assuntos, quantas reformas o Brasil tem. Ora, só de privatizações, você tem privatização dos Correios, privatização da Petrobras, você tem reforma tributária, você tem reforma administrativa, essas prontas dentro da casa já há bastante tempo. Você tem mudanças regulatórias ambientais importantes, você tem mudanças na legislação, como, por exemplo, a PEC de Bengala. Ora, é muito assunto no Brasil, urgente. E quem tem assunto urgente, isso vale para você que está em casa, você que é empresário, você, coitado, deve tirar muito poucas férias, a gente sabe como é que é isso. Se tem assunto urgente na sua empresa para tratar, você não pode se dar ao luxo de tirar férias. Você que é funcionário, a não ser que seja funcionário público, e podemos falar sobre isso, mas se tem muito serviço na sua empresa, o seu patrão não vai deixar que você saia em férias. A legislação trabalhista até tem uma flexibilidade de não deixar 2 férias acumularem, etc. Mas o seu patrão não vai deixar você sair de férias. No caso, o patrão desses caras somos nós.
E como é que nós vamos deixar eles saírem de férias com tanta coisa para resolver, com tanto projeto, com tanta reforma que o Brasil está carente? E como o Silvio lembrou bem, agora, depois de começar a eleição, agosto, não vai ter ninguém vota nada. Eles vão passar o tempo inteiro fazendo campanha, essa campanha, e é uma deslealdade, porque essa campanha que acontece de certa forma, já que eles continuam sendo pagos e com seus assessores todos sendo pagos, essa campanha também é financiada, embora todas acabem sendo financiadas com o nosso dinheiro. Mas quem está disputando uma vaga que não tem essa estrutura parlamentar, não está recebendo, disputa em condições de desvantagem. Então, no final das contas, tem muito deputado que trabalha muito? Tem sim, eu conheci alguns, mas a maioria trabalha bem pouquinho. Exatamente. E para quem quiser saber mais, no portal da Câmara dos Deputados, câmara.leg.br, basta procurar um ícone chamado Transparência. E ao entrar lá, fica aqui um convite para você observar quanto é gasto com a rubrica divulgação do mandato parlamentar. Milhões. O que eles divulgam, a gente não sabe. Olha, temos ainda mais uns minutinhos, agora a gente tem que ser rápido, correndo contra o relógio. A segurança do processo eleitoral brasileiro é um assunto que não se esgota e que preocupa as Forças Armadas. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, fez até uma proposta de uma espécie de votação extra, em papel, para testar a confiabilidade das urnas. Segue o temor de que algo estranho possa acontecer em outubro. Vamos passar rapidamente por esse tema, Fabi. Realmente as eleições elas estão chegando e ninguém conseguiu fazer o que era o mínimo, mostrar essa confiabilidade. O velho ditado lá, que precisa parecer honesta, mas a gente não pode falar muito. César. É a mulher de César. Tem que parecer honesta. Tem que parecer, mas agora até os militares estão ajudando para que a mulher de César pareça honesta, E a gente precisa confiar um pouco neles. Mas está difícil, muito difícil esse tema ainda. Acho que tem pouquíssimo tempo, mas muita coisa ainda vai acontecer. É isso. Em um minuto, Paulo Figueiredo, porque depois eu tenho que reservar aqui uns 18 minutos, que brincadeira, não temos tudo isso para o Adrilles. Não, é muito rapidamente. Olha, o que o Exército está tentando fazer é dar essa credibilidade ao sistema eleitoral. A situação hoje é que quase 60% dos brasileiros confiam pouco ou não confiam no sistema eleitoral. Eu sempre falo, confiar pouco no sistema sobre o qual se alicerça toda a democracia brasileira é igual confiar pouco na sua esposa. Não dá. Você tem que ter confiança de fato no sistema. Senão, toda a democracia brasileira corre o risco de acontecer o que aconteceu com a democracia americana, onde hoje 60% dos americanos, aproximadamente, consideram que são governados por um presidente que foi eleito de forma ilegítima. O que o general Paulo Sérgio falou essa semana no Senado foi muito simples. Ele deu 3 sugestões, daquelas todas ele deu 3 sugestões. Uma sugestão que o pessoal está chamando erroneamente de apuração paralela é um teste de integridade, onde você, por amostragem, testa algumas urnas e o eleitor faz esse teste e não mais o TSE, então você tira o poder do TSE. A outra sugestão que ele deu foi de fazer o TPS nas urnas do modelo 2020, que sequer fizeram o teste público de segurança. 40% das urnas do sistema eleitoral brasileiro sequer fizeram teste público de segurança, ou seja, imagina o nível de vulnerabilidade, ele está sugerindo isso. E um terceiro ponto, que é que a auditoria das urnas, seja lá o que for a auditoria, porque é muito difícil auditar esse tipo de sistema brasileiro, que ele seja feito de forma independente e não pelo próprio TSE, porque ninguém audita a si mesmo. Isso não existe, só existe na cabeça dos iluministas do TSE. O Adrilles está reclamando que você falou 1 minuto e 23. Falando demais, então Guga. que você roubou o tempo dele. Adrilles, sobrou 30 segundos. Olha, Vamos lá. Barroso tem viajado e tem mentido sistematicamente de que queriam fazer um voto impresso único. Todo mundo sabe, e o Barroso também sabe, que a gente queria fazer um voto auditável para além também, em conjunto com a votação eletrônica, inclusive o TSE queria fazer isso. Um direito sacrossanto da democracia é a contestação e a desconfiança. O próprio TSE está querendo criminalizar e perseguir qualquer discurso de desconfiança e contestação, inclusive as mentiras do Barroso. Barroso, que é patrono do inquérito das fake news, lança ao mundo inteiro uma fake news. A gente está numa sinuca de bico. O Exército
ou ele fiscaliza, ou eu, na minha garantia de indivíduo, democraticamente, eu tenho o direito de contestar e desconfiar das eleições muito obtusas que vão acontecer no Brasil em outubro, se tudo correr como o TSE quer que ocorra, sem nenhum tipo de fiscalização, ao não ser dos deuses do Olimpo ungidos pelo Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem, não dá tempo para mais nada, só, é claro, dos tweets e das participações pelas redes sociais que vocês que fizeram esse programa conosco mandam todas as semanas para cá. Vamos lá, a Fabi e o Adriles também vão me ajudar a ler, junto com o Paulo Figueiredo Produção, girando a primeira mensagem na tela. Está excelente o programa, como sempre. Olha aí, Fabiana Barroso, brilhante programa. Minha querida Obrigado, amiga Raquel. Raquel Black, beijo. Quem mais? Isso é para você, Adriles, ler. Vamos lá, você. Robalto22, a cada domingo aprendo mais um pouquinho com esse programa. Deus abençoe os participantes. Amém. Paulo Figueiredo, o que passa aí pela sua tela? O Douglas MacArthur está dizendo que os institutos de pesquisa com as suas metodologias tentam ludibriar o eleitor, mas se esqueceram das redes sociais, onde aqui sim a verdade aparece. E esse é a tragédia da esquerda hoje em dia, as redes sociais. Vamos lá, mais um. Agora, a Cristina diz parabéns pelo programa, faz o domingo ser muito mais produtivo com as verdades sobre o país. A gente que agradece, Cristina, estamos aqui para fechar a semana, para fechar o seu fim de semana. Fabi, tem mais um aí para você me ajudar a ler aqui? A Jane de Souza Hanlien. Assisto todos os domingos, trabalho magnífico. Muito obrigada, Jane. Adriles, o que você pesca por aí, ó? Angelita Ribeiro de Moura diz, esse programa tem que ter continuação. Navarro tem muito para nos contar, o livro dele é espetacular. 62 minutos é um ótimo programa, parabéns. Parabéns, Navarro. Navarro sou eu. Você vai dizer muita coisa para nós. Obrigado, ainda. Angelita. E aí, Paulo Figueiredo? A Geisa, ela fala, fico esperando o domingo para assistir vocês. Gente, o programa passa muito rápido, só mais uns 30 minutos. Passa rápido mesmo, já estamos lendo tweet aqui. É isso, e não dá tempo para mais nada, o relógio está cravado aqui. Eu quero agradecer a nossa convidada Fabiana Barroso, que já é da casa. Fabi, obrigado. Muitíssimo obrigada a todos vocês e excelente final de domingo a todos. O nosso convidado inclassificável, meu grande amigo Adriles Jorge, obrigado. Muitíssimo obrigado. Eu quero entrar na casa também, eu quero ficar na casa igual a Fabiana. Na casa de todo mundo aqui no domingo. Paulo Figueiredo, te vejo na semana que vem. Vejo vocês na semana que vem e não se esqueçam vocês aí de se inscreverem no nosso canal, o canal do programa, é importante pra gente. Se inscrevam no canal do programa 62 Minutos no YouTube. Obrigado a você que ficou até tarde acompanhando a gente, um ótimo finalzinho de domingo, uma boa semana. Até mais.